Muito obrigado. Eu quero lhe dizer, em retribuição a essa festa que eu não mereço, mas que muito me afaga, que tenho muita saudade de Goiânia. Há muitos anos direito não vou a esta cidade. Acho que a última vez foi para tratar de uma matéria de direito do trabalho, imagine. E ou a última ou a penúltima matéria da minha especialidade, que é direito tributário. Muito fui aí, acho que o Instituto chamava Instituto Goiano de Direito Tributário, se eu não estou enganado. E hoje, sem nenhuma conotação política, né, de nenhuma ordem, a primeira-dama do estado de Goiás foi uma querida aluna minha aqui na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. E, já que estou falando para esse território, tenho a grande satisfação de mandar um grande abraço para a primeira-dama do estado de Goiás, minha queridíssima aluna, que tive a satisfação de reencontrar aqui em Salvador, cuidando dos interesses sociais desse estado, numa conversa com o prefeito eleito da cidade e na minha condição de vereador, que estava, portanto, fazendo uma visita ao gabinete de Sua Excelência. Portanto, muito obrigado. E cuidemos de agradecer também à professora Minardi esta oportunidade. Ela nem sabia que eu tenho esses anos todos sem me contactar com a sociedade de Goiás, do estado e da cidade de Goiânia. Obrigado, Josiane. Veja, o tema é muito palpitante. Imagine falar da desjudicialização do direito tributário. Imagine pensar no mundo que alguém imaginou desjudicializar o direito tributário sem arrancar da sua posição privilegiada, sua posição lamentavelmente entendida por ele próprio de supremacia, do sujeito ativo da obrigação tributária. E eu estou saindo exatamente de um curso que está sendo dado pela Universidade Federal da Bahia. Eu fiz a aula inaugural há poucos minutos, e meu tema foi a comunicação política como direito da cidadania. Não há maior direito da cidadania do que aquele de ser tributado de forma justa. De forma justa. E o que é que eu estou dizendo que eu posso até desjudicializar, mas para fazer isto eu terei que tirar privilégios do sujeito ativo. Ora, nós estamos diante de uma estrutura de direito tributário que parte da Constituição. Poucos são os países do mundo que têm tantas palavras na Constituição sobre relação jurídica tributária do que o Brasil. Eu não quero exagerar dizer que nenhum, porque eu iria ter que examinar todas as quase 200 constituições do mundo. Mas asseguro para fazer uma comparação com a Constituição italiana. Eu tenho 2 dispositivos da Constituição italiana. 2. E um deles para proteger o contribuinte. Eu tenho, mas num outro exemplo, um dispositivo propriamente da Constituição norte-americana. Eu tenho, portanto, na Constituição brasileira, dezenas, centenas de palavras sobre a relação jurídica tributária. Mas essas palavras me inspiraram a buscar em Louis Trottabat uma expressão que ele usa, que é Estatuto do Contribuinte, para dizer que nós temos na nossa Constituição um Estatuto do Contribuinte. E eu
Peço permissão à professora para dizer que eu tenho a prova nos anais da Constituinte de que no dia em que estivemos na Assembleia Nacional Constituinte, a convite dos parlamentares, botei no plural, lá estivemos Ives Gandra da Silva Martins, meu pranteado amigo José Souto Maior Borges e eu, fomos os três nesse dia. Eu implorei aos constituintes que colocassem num lugar só da Constituição todas as normas que disciplinassem a relação jurídica tributária. E, professora Josiane Minardi, fui premiado com esta resposta. Lá está, a partir do artigo 145. Ora, diante desse fato, eu direi que ali estão as regras que disciplinam a relação entre sujeito ativo da obrigação tributária e sujeito passivo. E veja que a Constituição, quando diz que normas gerais de direito tributário vão ficar como integrativas da Constituição, e essas normas gerais estão no Código Tributário Nacional, que, por sua vez, abre espaço não como originariamente foi pensado, mas, de qualquer sorte, abre espaço para cuidar da administração tributária. Termina, portanto, por esse escalonamento. Constituição com o Estatuto do Contribuinte. No Estatuto do Contribuinte, há autorização para que uma lei integrativa da Constituição desdobrasse aquelas normas que ali estão. Em termos gerais, portanto, Código Tributário Nacional. Desculpe a repetição, mas é para fixar. E, em seguida, este código traz algo sobre a administração tributária. Nós vemos que é ali onde está também a proteção do contribuinte. Como está? Porque a relação jurídica tributária tem como objeto uma obrigação que, por definição, é um vínculo jurídico que une dois polos, o polo ativo ao polo passivo. O polo ativo, na obrigação, de modo geral, tem a prerrogativa de exigir do polo passivo uma prestação. Ao ter, portanto, essa característica, este polo ativo de exigir prestação, ele traz embutido nessa prerrogativa o que nós chamamos de pretensão, que é o poder jurídico de exigir esta prestação de modo coativo. E aí está a professora Minardi, onde eu quero chegar. Exigir de forma coativa essa prestação. Se ela não é cumprida, então, nesse arcabouço, eu tenho uma sequência desse direito subjetivo do sujeito ativo, que é um direito de crédito, porque se trata de uma obrigação. Eu tenho que crédito? Um crédito existente, quando nós encontramos uma lei definindo essa prerrogativa, atribuindo a um fato, a um acontecimento, e o acontecimento ocorre, aí eu tenho o crédito existente. Olha a sabedoria do legislador. Em qualquer situação em que eu tenha um vínculo formado assim, pelo que diz a lei, e um fato realizando o que diz a lei, em qualquer dessas circunstâncias, eu invocaria Emílio Betti, o sujeito ativo
já poderia pedir ao sujeito passivo essa prestação. Em matéria tributária, olha a sabedoria do legislador, há uma segunda categoria, a caracterização desse crédito, que é o crédito exigível. Fábio Fanuc, de memória, sempre objeto dos meus aplausos e daqueles que estudam direito tributário, tem uma frase lapidar. Ele diz que, no Brasil, inexiste tributo exigível sem lançamento. Aliás, ele não usa exigível. Vamos botar o que ele diz que é mais preciso. Tributo cobrável. Ou seja, o titular da prerrogativa, ele tem que fazer a pretensão ser aflorada quando a prestação não é cumprida, para que ele receba a prestação. Josiane, isso é fundamental para eu dizer por que eu sou contra a desjudicialização do direito tributário. Eu não sou contra porque isto é bonito do ponto de vista ideológico. Eu não sou contra porque isso é bonito do ponto de vista acadêmico. Eu sou contra porque ou muda a estrutura toda essa engrenagem, ou não pode desjudicializar. Aliás, a Constituição, que foi elaborada por aquela comissão sábia, de sábios, em 1985, designada pelo presidente José Sarney, tinha uma frase lá dizendo que, na relação processual, o sujeito ativo da obrigação tributária tinha, portanto, igualdade do sujeito passivo. É claro que essa norma não podia passar nunca. Mas volto eu. Então, eu transformo o crédito existente em exigível. Eu faço isso como? Com o lançamento. Vou dar um pulo e volto para essa segunda parte. A terceira parte é quando tudo isso pronto, lançamento feito, tudo respeitado, o sujeito passivo não cumpre a prestação e o sujeito ativo transforma o crédito exigível em crédito executável, exequível. Inscreve ele em dívida ativa e, depois disto, ele vai pedir ao juiz que faça a constrição dos bens do sujeito passivo para responder à dívida. Ora, vejam que o legislador retirou da administração duas características que o ato administrativo tem, que todas as atividades da administração têm. Uma é a autoexecutoriedade dos seus atos. Não há isto quando se trata da relação jurídica tributária. Não há autoexecutoriedade, porque ele é, portanto, sujeito ativo que tem certas prerrogativas, não pode ele próprio executar aquilo que ele fez. E a outra qual é? É a presunção de legitimidade dos seus atos. Todo professor de direito administrativo explica essas coisas ao aluno, mas tem que fazer a exceção. Das atividades da administração, a atividade de lançamento, o procedimento de lançamento, como diz o Código Tributário Nacional, tem de ser submetido, Josiane, permanentemente ao judiciário, que o juiz não é parte. E se ele não é parte, ele é capaz de verificar na relação quem tem razão. Portanto, vou repetir para prosseguir e concluir. Para eu desjudicializar, é necessário que eu altere toda essa sistemática, que eu tire do sujeito ativo essas prerrogativas que levaram
um autor alemão, levaram essas prerrogativas de um autor alemão a sustentar que a relação jurídica tributária não era uma relação jurídica, era uma relação de poder. E aí eu não podia falar naquele tempo de relação jurídica tributária, mas simplesmente de uma relação tributária. Que levou Otto Meyer a chamar o contribuinte de súdito, que levou Vittorio Emanuele Orlando, ou classicamente, como é conhecido, Orlando, a dizer que realmente o contribuinte era um súdito. Essa época passou. Nós jogamos, portanto, dentro das constituições do mundo, umas mais, outras menos. A do Brasil, gente, é assim porque houve um assunto que é preciso invocar novamente, porque nessa hora de pandemia parece que Jesus está precisando novamente voltar à face da terra, falar conosco, repetir o episódio da Arca de Noé, e etc, etc. Mas quando ele passou a primeira vez, perguntaram a ele: mestre, o Brasil não tem nenhum problema desses que vós colocaste em outros países, enchente, maremoto, vulcão. O Brasil não tem, que privilégio é esse? Aí ele respondeu, Josiane, veja a administração tributária que eu vou botar lá. É pior do que vulcão, maremoto, terremoto, tsunami. Ora, se é assim, vamos cortar essas asas desse povo, judicializando. Mas, além dessa minha concepção doutrinária, eu quero chamar a atenção para o fato de que existem várias tentativas nesse sentido. Quando era presidente do Supremo Tribunal Federal, simplesmente membro, meu amigo Nelson Jobim, essa tentativa veio. E eu estou invocando ele porque ele foi uma das pessoas que entraram no debate. Era um outro nome, Josiane, chamava a desconstitucionalização do direito tributário. E era um horror. Quantos de nós gritamos, como eu estou entendendo que esse tema que você escolheu, quantos de nós gritamos lá, e acredito que você está fazendo coro. Porque imagine desconstitucionalizar aquilo que a gente lutou na Constituinte para colocar, que era o Estatuto do Contribuinte. Ninguém assistiu ou ouviu o trabalho de Gilberto de Ulloa Canto sobre processo tributário, um trabalho extraordinário que foi, olha só, as contradições, encomendado pela Revolução de Março de 64. A Revolução de Março de 64, com toda a sua forma autoritária, quis cuidar do contribuinte. Nesse momento que se diz que nós estamos vivendo uma democracia, querem maltratar o contribuinte. A outra tentativa, além da de Gilberto de Ulloa Canto, é de 1964, e há um livro muito importante, e esse livro foi uma inspiração do próprio Gilberto. O livro se intitula Justiça e Processo Fiscal. Justiça e Processo Fiscal. É uma publicação de número 2, do chamado Instituto Brasileiro de Direito Financeiro, e a editora Edições Financeiras. Nesse livro, há vários estudos, inclusive um que eu recomendo,
de Rubens Gomes de Souza, intitulado Ideias Gerais para uma concepção unitária e orgânica do processo fiscal. Está no Congresso Nacional um projeto de lei número 5098, que é uma tentativa de dispor sobre a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, está aqui na minha mão, que é um despautério. Por isso, desde 2009, que ele está encurralado numa das comissões da Câmara dos Deputados, porque ali foi colocado em 2015, e que propõe que logo após a administração tributária, isso é o resumo desse projeto, a administração tributária fazer aquele primeiro ato, que é o ato de verificação do cumprimento da prestação, que ela já pode, olha só, de uma forma unilateral, ir lá e submeter os bens do sujeito ativo à constrição. Imagine com esse projeto, professora Josiane, é um projeto contrário aos princípios democráticos. Se a cidadania é o segundo item ou o segundo fundamento da República e da democracia, está no artigo 1º da Constituição, eu jamais posso garrotear essa cidadania, fazendo com que transformemos o Estado, a administração, de modo a que o cidadão seja súdito. Olha só, assim que o fiscal acaba de examinar que eu devo, portanto, um tributo, ele sozinho examinando, assim que ele acaba de examinar, ele vem e transforma aquilo já na constituição dos bens do contribuinte, e só depois que ocorram as circunstâncias que estão nesse projeto lamentável, que eu peço à minha colega que examine na sua bonita tese de doutorado, ele já pode buscar os valores das pessoas. Era como se nós disséssemos, naquela brincadeira que eu sempre faço, pegar a cabra e mandar tomar conta da horta. Eu sempre pergunto isso em sala de aula e na conferência. Vocês já viram alguém pegar uma cabra, um bode, e mandar tomar conta de uma horta? A pessoa fica olhando para mim assim, não vai sobrar nada. A cabra vai comer a horta toda. É esta mesma coisa desse projeto lamentável desse cidadão. Então, eu acho que a gente desjudicializar o direito tributário, entregar isso somente à administração, por hipóteses, é um despautério, é um desserviço à vida humana. Vai raciocinar que toda pessoa, todo contribuinte é ladrão? Não tem esse cabimento. Nós todos gritamos aqui quando o Supremo Tribunal Federal, numa decisão equivocada ao meu sentir, criminalizou o ICMS por total desconhecimento da dinâmica desses tributos sobre valor agregado. Mas, perdoe-se, o Supremo não tem um tributarista. O Supremo de Aleomar, de Andrade, Baleeiro, meu professor, meu orientador de tese,
grito aos pulmões. Eu tive um orientador de tese chamado Aliomar Baleeiro. O Supremo não tem mais ele. Meu professor em 1959, na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Quem foi que chamou a atenção destes ministros de que a estrutura dos impostos sobre valor acrescido, sobre valor agregado, ela não se confunde com determinadas categorias penais, como, por exemplo, a apropriação indébita em matéria tributária, que a Revolução de Março trouxe por um decreto-lei, no momento em que os decretos-lei não deveriam veicular norma penal, mas este, na Revolução, veiculou. Então, transformou uma categoria chamada apropriação indébita em matéria tributária. Ora, todos estão, portanto, esquecendo do artigo 166 do Código Tributário Nacional. Do artigo 166 do Código Tributário Nacional. Eu tive um problema quando a gente comprava crédito de telefone nas telefônicas para os nossos aparelhos. Eu tive um problema no estado do Amazonas, que a Secretaria do Amazonas, e foi seguido pela do Pará, entendia que quando o sujeito comprava o crédito e não usava, que a Telefônica estava impedida de se apropriar do crédito fiscal daquela operação. Imagina só, porque argumentava com o artigo 166 do Código Tributário Nacional. No país, 2 tributaristas falamos disso, Tarcísio Neviani, do Rio de Janeiro, e eu, mostrando que havia uma impropriedade nessa interpretação. Somente quem não tem sua trajetória, professora, quem não tem sua história, quem não escreveu as obras que Vossa Excelência escreveu, quem não protegeu como Vossa Excelência protege o contribuinte desse país na sua banca fértil de advocacia tributária, graças a Deus, somente esses podem bater palmas para uma desjudicialização do direito tributário, para uma desconstitucionalização da relação jurídica tributária. Mas nós, Vossa Excelência não, que não tem nenhum fio de cabelo branco, mas nós que, além de alguma experiência, como tem Vossa Excelência, temos também cabelos brancos, professora, podemos pegar assim e dizer que foram todos eles provocados pelo fisco. Todos esses cabelos brancos. Mas já que o fisco foi o responsável, há uma musiquinha que eu não resisto de lembrar. Tem uma musiquinha que diz assim: ninguém viveu a vida que eu vivi. Ninguém sofreu na vida o que eu sofri. As lágrimas perdidas e os meus sorrisos francos refletem-se hoje em dia nos meus cabelos brancos. Então, esses cabelos brancos foram provocados assim, professora. E por isso, no curto espaço de tempo que tinha para colocar um tema tão complexo, mas, de qualquer forma, um tema tão essencial, eu acho que cheguei a dar a minha posição. Para resumir e passar a palavra para Vossa Excelência. Em primeiro lugar, eu tenho uma Constituição cheia de regras tributárias, a maioria dessas regras formadora, a maioria de princípios jurídicos tributários. Segundo, um desses princípios é
o de exigir uma lei complementar integrativa deles. E isso nós temos o primoroso Código Tributário Nacional. Terceiro, nessas normas gerais requeridas pela Constituição está a formulação das relações entre a administração tributária, sujeito ativo da obrigação, e o contribuinte, sujeito passivo. E lá encontramos os artigos 136, 137, 138, a proibição de criminalização, salvo as próprias hipóteses que estão no Código. Portanto, para mim, a 8.137 é uma ignomínia. A 8.137 é uma inconstitucional lei. E por essas razões, se eu tenho todo esse manancial administrando esse vínculo jurídico, porque o direito tributário, disse muito bem Rubens Gomes de Souza, é um direito de natureza obrigacional. Obrigacional. Se eu tenho tudo isso gerenciando esse vínculo entre sujeito ativo e sujeito passivo, aí eles se igualam. Olha só, aí eles se igualam, porque já não é bastante que ele faz a lei, professora? Já não é bastante que ele liquida a obrigação? Quem faz a liquidação da obrigação é ele. E Vossa Excelência sabe que eu concluir que, se trata de uma obrigação, o credor, o sujeito ativo, não pode liquidar a obrigação. É cabra tomando conta de horta. Só juiz pode liquidar a obrigação. E o juiz liquida a obrigação em duas oportunidades, ou porque a obrigação tem como fonte imediata um ato ilícito, eu não tenho qual é o valor da prestação decorrente de uma obrigação decorrente de ato ilícito, ou por descumprimento da prestação. Porque eu também não sei, no descumprimento da prestação, quanto é a prestação. Porque vai haver consectários ou não. Vai haver juros, correção monetária, o diabo que carregue, multa, etc., professora. Ora, quem faz a liquidação não é o juiz na obrigação tributária. Quem faz é o próprio sujeito ativo. Então, segura este sujeito. Segura este sujeito. Tira dele como tirou a auto-executoriedade e a presunção de legitimidade. E leva tudo para o judiciário, professora. Deus louvado. Vou gritar até as costas pocarem, como acontece com a cigarra, que não admito a desjudicialização do direito tributário por essas razões. Não admito a desconstitucionalização, a não ser que tiremos do sujeito ativo todas essas prerrogativas. Por suas desculpas, pelo não ter me colocado o melhor possível, eu faço um ponto